Aqui ajustando a câmera para começar o vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho mais sobre mim e eu vou começar por um dos fatos que eu mais acho interessante, que é o fato de ser poliglota. Eu falo 5 idiomas, na verdade são 6 ou 7, porém como eu não domino muito bem os outros idiomas, eu prefiro falar que são 5 porque são aqueles que eu considero que eu posso ter uma conversação assim mais aprofundada, mais específica de algum assunto, de política, de economia, esse tipo de assunto, né? Então vamos lá. Eu falo português, que é minha língua materna. Sou brasileiro, baiano, nasci na Bahia. Falo português. E baianês, claro, né? Não sei se pode contar, mas é brincadeira. Falo espanhol, meu segundo idioma, um dos idiomas que eu mais gosto, que eu mais me sinto confortável em falar. Apesar que hoje em dia, por falar tanto inglês no meu dia a dia, eu tô tendo mais dificuldade em falar em espanhol. Quando eu vou falar em espanhol, algumas palavras na minha cabeça vêm em inglês. Eu falo italiano, falo francês e também falo inglês, que foi um dos idiomas que eu mais detestava quando eu comecei a aprender todos os idiomas. Também falo polonês. Agora eu tô aprendendo norueguês. Falo polonês não num nível muito bom, porque as declinações em polonês são 7. E para te dar um exemplo, as declinações em polonês são quando o final da palavra se muda e eles não têm artigos. E vou dar um exemplo. Isso é do tercio. Em português seria isso é do tercio. Em polonês, o meu nome já seria declinado para tercia. Isso seria to jest dla tercia. Isso é do tercio. Provavelmente estou explicando errado porque eu não sei falar essa língua fluentemente, então eu prefiro ficar na minha e não falar que eu falo polonês, porque é muito difícil e sem sombra de dúvidas, um dos idiomas mais difíceis de aprender. Mas vamos parar de conversinha e vamos direto ao ponto. Como foi que eu aprendi a falar espanhol? Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar falando sobre o espanhol, depois eu vou falar os outros vídeos falando sobre outros idiomas que eu aprendi também. Eu aprendi totalmente 100% da maneira autodidata, ou seja, eu aprendi por conta própria. Eu pesquisava, eu estudava, eu conversava com pessoas, eu procurava informação na internet, interagia com outras pessoas de outros países, etc. Mas vamos lá começar por então. Eu tinha 18 anos, na verdade eu tinha 8 anos quando eu tive o primeiro curso de espanhol, que foi na minha escola Céu Jambeiro, lá em Guaianazes, em São Paulo. Sou da Bahia, mas eu morei minha vida inteira em São Paulo, em vários lugares, em várias cidades. E houve um curso de espanhol. E eu falei muito que queria aprender espanhol, porque era um outro idioma e era muito exótico. Eu já tinha o inglês na escola, porque eu acho que eu estava na... Não tinha inglês ainda, era o ensino médio. Era o ensino fundamental, era até a 4ª série. E eu falei, eu quero fazer o curso de espanhol, fiz o curso de espanhol e fiz o curso de natação. Foi assim que eu aprendi a nadar. Eu fiz o curso, mas eu não me interessava, não aprendi quase nada. Eu aprendi a falar, sei lá, perro, manzana, cachorro, maçã, essas coisas no curso, porque eu era muito de conversar. Então, de conversar no curso, né? Mas na vida, assim, cotidiana, não sou muito de conversar, não. Indo direto ao ponto. Então, quando eu tinha lá para os 17, 18 anos, uma colega minha de trabalho, Gabriela, me disse, Tércio, existe um aplicativo que você pode aprender idiomas e praticar com nativos. Você ensina eles, se eles estiverem aprendendo português, você ensina eles a falarem português. E se você estiver aprendendo inglês ou espanhol, você ensina, eles te ensinam a falar ou te ajudam a praticar esse idioma. Ah, minha filha, na hora. Não pensei nem 2 vezes. Eu já pedi o nome do site, naquela época era um site, mas hoje em dia é um aplicativo. Eu pedi o nome do site e o nome do site é Busuu. Não existe mais a forma que você tinha de conversar com pessoas. Hoje é um aplicativo, também existe o site, porém você não tem a opção de ter um chat, de conversar com as pessoas, sabe? Então, esses são os pontos negativos desse site, e hoje é 100% pago, você tem só a oportunidade de fazer o inicial com eles, depois tem que fazer você tem que se inscrever e pagar não sei lá quantos por mês ou por ano, não lembro como que são os pacotes. Então eu comecei a praticar assim. Eu fiz a minha inscrição no primeiro dia, aí eu gostei tanto que todos os dias eu estava começando a estudar espanhol em casa. Logo que tive a oportunidade de conhecer pessoas, como você podia ter a oportunidade de fazer chats com outras pessoas de outros países. Eu lembro que até hoje
A primeira pessoa que eu conversei que me explicou coisas gramaticais sobre o espanhol foi meu amigo Carlos. Carlos Garcia, mexicano. Tenho contato com ele até hoje, a gente já trocou cartas. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porém, está aí na minha lista de coisas para fazer ainda, lugares que eu quero visitar e coisas que quero, e pessoas que eu quero conhecer pessoalmente. Porque eu cresci na época na época digital, né? Na era digital. E hoje em dia é muito comum você conversar com uma pessoa por redes sociais e você fazer amizade com as pessoas. Mas o tempo vai passando e você nunca conhece as pessoas. Mas eu já tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que eu conheci na era digital, quando eu estava aí aprendendo idiomas. Mas voltando mais pro foco do assunto, o Carlos, meu amigo mexicano, ele me ensinou muito. Eu lembro que a gente fazia, a gente tinha tipo um acordo entre eu e ele, sem dinheiro envolvido, sem nada. Eu conversava com ele um dia inteiro só em espanhol e ele conversava um dia inteiro comigo só em português. E assim foi lá por uns 7, 8 meses. Nós fazíamos ligações pelo Skype ou pelo esse mesmo site do Buzu, e a gente conversava com um com o outro. Ele me contava coisas do México, eu contava coisas do Brasil, eu compartilhava coisas sobre gírias do português que ele não conhecia. É, ele me contava gírias do espanhol mexicano, que eu não me lembro, porque são muitas. Um dos maiores problemas de você aprender espanhol é que, por ser um idioma que está em vários países, e muitos dos países foram colonizados, esse idioma, ele acaba sendo um pouco assim acaba sendo abrangido por outras culturas. Por exemplo, avocado em espanhol é abacate. Mas se você for no Peru e você quiser comprar avocado, em espanhol, avocado, você não vai conseguir comprar. Eles podem até te entender, mas a palavra que eles usam é outra que eu não me lembro agora. Mas eu sei que existe uma palavra no Peru para abacate. Então, por nós termos tantos países que falam espanhol, existe muita influência indígena, influência do idioma local, e esse é um dos problemas, porque você pode se comunicar claramente se você falar o espanhol da Espanha, que é o castelhano, que é o que eu depois me dediquei a aprender, mas se você fala o castelhano, você pode falar com qualquer pessoa, do Equador, de Porto Rico, de Honduras, da Guatemala, El Salvador, Argentina. O da Argentina é o melhor de todos, meu Deus do céu. Então eu comecei a aprender o espanhol, fiquei lá praticando todos os dias com meu amigo Carlos. Logo eu descobri que na minha cidade, Cajamar, existia uma professora que é uma queridíssima, que até hoje tenho um maior carinho por ela, é a Juana, que é uma chilena que mora na minha cidade há não sei quantos anos. Os filhos dela nem falam espanhol porque eles cresceram no Brasil, nasceram no Brasil e são brasileiros, mas a mãe deles é chilena. Então, eu lembro que naquela época eu não pagava, eu acho que eu pagava para ela R$ 150, R$ 100 por 1 hora de aula 2 vezes por semana. Eu ia lá na casa dela, ela me ensinava e era muito legal, que eu aprendi muitas coisas. Ela me explicou muito sobre o idioma e ela me ensinou o castelhano. Porque até então eu só conhecia o espanhol mexicano, que é o espanhol mais popular, porque muitas pessoas falam o espanhol do México, e eu acho que é um país que tem mais hispanohablantes, que tem mais falantes de espanhol. Então, eu comecei a fazer o meu curso com a Juana. Depois de 1 ano eu comecei a juntar meu dinheirinho, eu já trabalhava naquela época. Eu comecei a juntar meu dinheiro e quando eu fiz 19 anos, eu comprei uma passagem e fui para a Argentina fazer um intercâmbio de espanhol. Minha filha, eu fui para Buenos Aires. Eu lembro que naquela época eu comprei a passagem por R$ 800, estava muito barato, foi uma promoção assim relâmpago. Eu sempre estava pesquisando no trabalho e as passagens eram muito caras. Até que um dia a passagem estava por R$ 800 e eu perguntei a um amigo meu se ele poderia me hospedar na casa dele. Um amigo que eu também conheci por um outro amigo colombiano que eu conheci em São Paulo. Ele me apresentou esse argentino. E eu fui para casa desse meu amigo argentino. Não tenho contato com ele até hoje, Alexis, que mora lá em Buenos Aires. Ele é dentista hoje. Então, eu fui para casa dele. Eu fui em La Plata, que é a capital administrativa de Buenos Aires. É uma cidadezinha que fica a 1 hora de Buenos Aires. E depois eu fui para
eu fui para Buenos Aires, conheci vários brasileiros, fui à igreja, porque naquela época eu pertencia à igreja Congregação Cristã do Brasil. Eu lembro que eu dei um testemunho na igreja. Foi muito legal, muito interessante, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu conheci o túmulo da Evita Peron, que é uma argentina muito famosa. Se você não conhece, coloca no Google Evita Peron, que você vai saber tudo sobre ela. Eu não vou falar aqui porque senão vai ficar um vídeo muito longo e eu não quero entrar em vários detalhes. Então, eu fiquei na Argentina, se não me engano, foram 25 dias, quase um mês. Falava espanhol todos os dias. Eu lembro até hoje que o primeiro dia que eu acordei falando espanhol na casa do meu amigo Alexis, e eu fiquei muito feliz. Ele falava, ai meu Deus, só falar espanhol não é nada de especial. Eu falei, é sim, porque eu sempre gostei desse idioma, eu sempre tive interesse de aprender. E eu tô aqui hoje falando espanhol num país que fala espanhol, etc. Então, esse foi o meu primeiro contato com a língua fora do Brasil. Depois, claro, eu viajei para outros países na América do Sul. Fui para Peru, fui para o Panamá, fui para Costa Rica, fui para Nicarágua, El Salvador e Honduras. E assim, o espanhol da América Central é totalmente diferente daquilo que você aprende. Meu Deus, eu lembro que até hoje eu tinha que pedir para as pessoas repetirem uma ou duas vezes, porque às vezes eles falavam com sotaque que eu não conseguia entender, ou eles usavam palavras que eu não conhecia no espanhol. Mas eu acredito que depois de um ano aprendendo, estudando espanhol todos os dias na minha casa, eu tive assim, a capacidade de manter conversações com pessoas só em espanhol. E logo, com o passar dos anos, depois de uns 5, 6 anos que eu estava estudando espanhol, que eu já aprendia, que eu já falava, que eu dominava o idioma, eu comecei a trabalhar como professor de espanhol na FISC, em Cajamar, na minha cidade. E eu trabalhei lá por 2 anos, cerca de 2 anos, até que eu me mudei para a Polônia naquela época. É uma experiência muito enriquecedora. Quando eu falava com meu amigo Carlos no México sobre aprender espanhol, eu falava para ele que o meu sonho era ser professor de espanhol. E quando eu consegui um emprego na FISC de Cajamar, eu fiquei muito feliz, contei para ele. Ele ficou muito feliz também porque ele falou: eu me lembro que esse era um dos seus sonhos e uma das suas metas quando você estava aprendendo espanhol, que a gente praticava, conversava, fazia chamada. Então, foi muito gratificante. Eu vou fazer um vídeo depois falando só em espanhol, porque aí vocês vão ter ideia de que eu domino o idioma realmente. Claro que eu não falo o espanhol como nativo, eu aprendi o espanhol e eu falo da melhor forma possível para não parecer brasileiro, porque o brasileiro tem muito sotaque quando fala espanhol, e eu não sou aqueles brasileiros que falam, eu hablo espanhol, e começa a falar portunhol. Eu falo espanhol, eu sei escrever em espanhol, eu sei ler em espanhol, eu conheço muito sobre a história hispano-falante, e é isso. Eu acho que o espanhol abriu as portas para mim, porque o meu emprego na Polônia foi basicamente como professor de espanhol também para uma escola particular, não era escola de idiomas, era uma escola particular para o ensino fundamental. Eu dava aula para terceira, quarta, quinta e sexta série. E depois disso também trabalhei numa escola de idiomas na Polônia que se chama... Eu não vou me lembrar agora o nome da escola, mas eu trabalhei para eles por um ano em... Como que era o nome da cidade? Ficava do lado de Katowice. Eu não vou me lembrar agora, mas eu trabalhei para a escola de espanhol também por um ano. O meu emprego que eu tinha na Polônia anteriormente, eu consegui porque eu falava espanhol. Eles precisavam de uma pessoa que fala espanhol fluentemente. E eu acredito que quando você aprende a falar um idioma, o leque de oportunidades da sua vida, ela duplica. Se você fala um idioma, você vai trabalhar naquele idioma, você tem conhecimento naquele idioma, mas se você falar um segundo idioma, já é uma coisa diferenciada, a sua forma de pensar já muda, principalmente quando você viaja para fora, que você conhece outra cultura, que você interage com pessoas que têm um background diferente do seu. Então, eu sempre incentivo as pessoas a aprender um segundo idioma, um terceiro, um quarto, um quinto, sexto. Quanto mais, melhor. Eu sempre faço esse erro em português, quando tô falando em português eu falo mais melhor, mas é por causa do espanhol, como eu falo espanhol. A gente em espanhol fala mais mejor, que é mais melhor, e não é incorreto, em espanhol é correto. E quando eu tô falando português, pelo fato de eu falar espanhol, às vezes me vem o mais melhor, que não existe no português, mas você aprende a falar um monte de idioma, mas você acaba esquecendo de falar o seu próprio português. Digo por mim, por conta própria, pelas minhas experiências vividas,
E pelo fato de eu falar inglês hoje, às vezes eu tô falando com minha mãe ou com meu irmão, ou às vezes eu tô no Brasil, e eu começo a falar algumas palavras tipo mas, but, você tava falando isso. É assim, automático. Claro que eu não me esqueço de falar de português, eu sei falar português perfeitamente, mas às vezes algumas palavras entram no português e acaba sendo uma confusão, mas é uma palavra ali, tá? Nada demais, né? Eu sou aquele brasileiro que chega no Brasil e fala: mãe, eu quero want milk with chocolate because... Sabe, não ando desse jeito, não. Eu falo português 100%, eu sou brasileiro, baiano, minha filha, retado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou falar muito porque eu sou muito hablador, como vocês perceberam. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Me fala o que vocês acharam. Vocês têm interesse em aprender um outro idioma? Como que é o processo de aprendizagem do seu idioma? Se vocês precisarem de dicas, claro, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou sempre dar... vou ajudar naquilo que for possível para que você aprenda o idioma. E, claro, não esquece de deixar um like, curtir, compartilhar esse vídeo, porque vai ajudar meu canal, entendeu? Minha filha. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Como os noruegueses falam, ha det!